Essa história é diferente da sua típica história de Moramana. É nova, e com um conceito único. Se você gostar da história, não se esqueça de quebrar o botão de like, notificação e inscreva-se. A história começa dentro de uma nave espacial no espaço sideral, em frente a um planeta. A capitã da nave pergunta ao membro da tripulação, Sunja, se eles estão no local certo, pois parece que estão no lugar errado. Sunja disse a ela que a localização está correta, pois o planeta em frente a eles é o planeta Número, que é o destino exato deles, e o planeta se chama Terra. O outro membro da tripulação, chamado Robert, achou a situação estranha, porque ele tem certeza de que estão no lugar certo, mas o planeta é um lugar saturado de radiação, sem nenhum traço de oxigênio. A capitã não podia acreditar que supostamente um criminoso de alto valor e um membro de alto escalão da gangue Sangue Negro estão escondidos em um lugar assim, que é desprovido de oxigênio. Ela ficou bastante irritada, já que Robert teve a audácia de lhe dar informações falsas, mas Robert disse, não, é verdade, de verdade, porque a informação surgiu quando Owen invadiu o sistema principal da seita dos mendigos. A capitã então pergunta a Sunja o que ele acha da informação. Sunja respondeu enquanto fazia seus reparos. Ele disse a ela que, se Owen realmente veio para a Terra, então seria para cometer suicídio, porque a saturação de oxigênio na Terra é de 23,76% e o nível de contaminação por radiação é de 87 CS, o que a torna um lugar perfeito para morrer. A capitã então perguntou a ele se é possível para um humano viver lá. Sunja respondeu que, com um escudo de radiação de primeira linha instalado e uma unidade de energia interna de alta capacidade que dura vários ciclos, talvez eles consigam sobreviver por cerca de 6 horas. A capitã então perguntou seriamente a Robert se ele está disposto a arriscar sua vida pelas informações que conseguiu. Robert não conseguiu responder, pois não pode simplesmente arriscar sua vida assim, mas a capitã não estava interessada na resposta dele. Ela então disse a ele que, se o criminoso que eles estão procurando não estiver lá, então ele estaria em grandes apuros. Sunja então mencionou que havia um sinal de vida humana abaixo da superfície da Terra, então eles foram em busca do criminoso. Robert e a capitã chegaram à Terra no local onde a vida foi detectada, enquanto Sunja ficou encarregado de proteger a nave e dar-lhes informações. É bastante surpreendente que a Terra tenha se transformado em um deserto sem vida, e o lugar onde estavam é popularmente conhecido como Monte Tai. A capitã ficou surpresa ao ver que o popularmente conhecido Monte Tai está bem na frente dela. Sunja disse a ela que a origem do sistema estelar Monte Tai, o mesmo lugar que aqueles velhos rabugentos da Aliança Marcial chamam de Santuário Lendário. Ela não podia acreditar que o lixão em frente aos seus olhos foi uma vez um santuário lendário. Ela pensou, aqueles velhos da Aliança Marcial, por que não fazem uma limpeza em seu suposto solo sagrado? Para que eles ganham dinheiro? Robert disse a ela que eles nunca fariam nada que não desse dinheiro, pois são todos palavras e nada de ação. Sunja então disse a ela pelo fone de ouvido que o lugar onde ela está é o local onde a vida foi detectada. A capitã ficou surpresa, pois não havia nada lá, então ela perguntou a ele se ele tem certeza. Sunja respondeu, sim, bem embaixo de você. A capitã então se ajoelhou e colocou a mão no chão. Robert perguntou o que ela estava planejando fazer, e ela respondeu que qualquer coisa que esteja lá embaixo deve estar viva, mas se ela estivesse enterrada lá, teria sufocado há muito tempo. Ela então ativou sua unidade de energia interna e, bum, houve uma explosão debaixo do solo. Robert, que estava coberto de poeira, disse a ela para avisá-lo da próxima vez, para que ele possa sair do caminho. O buraco era muito profundo. Ela então perguntou a Sunja se ainda havia um sinal de vida. Sunja respondeu que está fraco, mas ainda vivo. Há também um espaço bastante grande lá embaixo. Robert então disse à capitã para trazer a escada eletrônica, mas ela se jogou dentro do buraco sem prestar atenção a ele. Robert pensou, você sempre é tão temperamental. Ele então disse a ela que deveriam ir juntos. Eles chegaram ao subsolo e, em frente a eles, havia uma porta muito grande com uma frase escrita por alguém chamado Limo Oshin. Robert não fazia ideia do que dizia. A capitã então disse a Sunja para traduzir. Sunja disse a eles que é uma língua antiga usada há cerca de 2000 anos.
As palavras escritas na porta diziam: assim, o mundo me teme e me aprisionou com os grandes ensinamentos do Dharma. Se tentar me despertar desajeitadamente, a morte o encontrará primeiro. O que as palavras queriam dizer era: não abra a porta se não quiser morrer. Robert, excitado, disse à capitã que o desgraçado do criminoso está se escondendo aqui, porque só alguém como ele teria tempo para ameaças, mas a capitã disse a ele que a ameaça não era a do criminoso, já que está escrita em uma língua antiga que ninguém entende. Robert tentou dizer a ela que isso poderia ser possível, mas ela não estava interessada na conversa, embora tenha considerado um bom sinal. Porque se a pessoa que escreveu as palavras na porta está ameaçando que não a abram, então deve haver algo valioso dentro. Ela então empurrou a porta para abrir. Eles ficaram surpresos quando entraram, porque viram algo sentado no topo das escadas, embora parecesse humano, mas não faziam ideia do que era. A capitã estava bastante curiosa para saber o que era, então subiu as escadas para ver o que era. O rosto da pessoa sentada estava completamente coberto por barba, com as pernas cruzadas. Robert perguntou se está vivo ou se é humano, embora ele não acreditasse que ainda estaria vivo, pois estava enterrado há 2000 anos. A capitã não respondeu. Ela então esticou o dedo e tocou o nariz da pessoa. Não houve reação por um momento, o que a deixou mais curiosa, mas, para sua surpresa, houve uma súbita faísca elétrica. Ela não podia acreditar nos seus olhos, mas assim que sentiu a sede de sangue que emanava da pessoa, imediatamente ativou seu poder mágico para contra-atacar, mas foi inútil. Em vez disso, houve uma súbita explosão de poder mágico que disparou pelo buraco, saindo da Terra e indo até o espaço, e quase destruiu a nave no processo. Sunja não fazia ideia do que estava acontecendo, então perguntou à capitã o que está acontecendo e o que diabos aconteceu agora, mas não obteve resposta. Ele chamou várias vezes pelo fone de ouvido, mas ainda assim, não houve resposta. O quarto estava coberto de poeira e, dentro da poeira, a capitã tossiu sangue, pois sofreu uma lesão interna com a súbita explosão. Ela não podia acreditar nos seus olhos, pois não tinha ideia do que acabará de acontecer. Em frente a ela estava Robert, deitado no chão, inconsciente. A pessoa desconhecida então apareceu na frente dela e disse: "Quem é você? Quem ousa me despertar?" Mas a capitã não conseguiu responder, pois ainda estava em choque. A pessoa desconhecida se perguntou se ela veio desafiá-lo. Se for o caso, finalmente nasceu um artista marcial capaz de desafiá-lo. Ele então disse a ela para falar e que ela deveria dizer a razão pela qual o despertou. Mas a capitã não fazia ideia do que ele estava dizendo, já que ela não conseguia entender uma palavra. Ela então ativou o modo de tradução em tempo real. A pessoa levantou a mão com a intenção de matá-la se ela não respondesse a sua pergunta. Ao perceber que o homem queria matá-la, ela imediatamente ativou seus poderes para bloquear o ataque do monstro. A colisão de seus ataques foi intensa. Ela fez tudo ao seu alcance para bloquear o ataque vindo da pessoa. Embora ela tenha conseguido bloqueá-lo, estava respirando com dificuldade e não tinha mais forças para receber outro ataque. Ela também recebeu um aviso do sistema em sua cintura de que seu drive estava sobrecarregado e 1,2 ciclos de 1,14 haviam sido usados, então foi informada para recarregar sua energia. Ela não podia acreditar em seus olhos, já que a pessoa ainda era a mesma mesmo depois de ter gastado toda a sua energia. A pessoa então disse: "A habilidade que você usou é a arte divina do cume dourado quântico e a palma divina da névoa vermelha. Embora sejam artes marciais da seita Ema, a sua parece ter muitas impurezas, o que sugere que você a aprendeu através de roubo. Em outras palavras, você é apenas uma ladra vivendo de roubo de tumbas." A pessoa estava realmente furiosa, então levitou, já que uma mera ladra ousava interromper seu sono eterno. A capitã estava congelada de medo, pois não podia fazer nada contra um ser tão aterrorizante. Mas para sua surpresa, a pessoa caiu. Ela não fazia ideia do que acabará de acontecer. Ao mesmo tempo, Robert se levantou. Ele disse a ela que a pessoa deve ter morrido, já que foi exposta a tanta radiação sem um campo de proteção. É natural que a pessoa morra. Então é surpreendente que tenha resistido por tanto tempo. Mas Sunja disse a eles pelo fone de ouvido que a pessoa ainda está viva, a respiração está normal e o pulso também. A capitã ficou surpresa, então ficou curiosa para saber por que a pessoa desmaiou. Sunja então disse que parece que desmaiou por exaustão de energia. O corpo está bem,
mas a bateria dentro de seu estômago está esgotada, ou seja, desmaiou de fome porque estava morrendo de fome. Algumas horas depois, em sua nave, Robert estava incrédulo. Já que a capitã trouxe o monstro a bordo em vez de deixá-lo para trás, ele disse a ela que ela não deveria ter feito isso, ela também deveria ter visto sua fúria antes, já que é pior que uma barata exposta à radiação, pelo menos uma. Barata radioativa valeria alguns trocados, mas o monstro louco não vale nada. Então ele perguntou por que diabos ela o trouxe. A capitã respondeu que vale dinheiro, e muito, mas eles não faziam ideia do que ela estava falando. Ela disse a eles: "Qual é o patrimônio cultural mais valioso hoje?" Sunja respondeu: "Artes marciais antigas. Quanto mais próximas do original, mais caras são." Ela disse que ele está certo. E, julgando pelas circunstâncias, a pessoa provavelmente é um artista marcial antigo de 2000 anos atrás. E 2000 anos atrás foi um período lendário em que as artes marciais estavam altamente desenvolvidas. Até mesmo as técnicas de classe baixa FG daquela época valem pelo menos 10.000 créditos. Mas a pessoa não está no nível de FG, mas de um grande mestre inimaginável, pelo menos S-Rank ou superior. Robert ficou bastante surpreso, porque se a pessoa for realmente de S-Rank, eles estariam fazendo um grande negócio. Mas a questão é, e se ele acordar? A capitã disse de forma arrogante para ele não se preocupar, já que o que ela usou para amarrá-lo é um fio de bicho da Zeda Celestial usado para reparos de espaçonaves. Nem mesmo o chefe da seita Shaolin poderia cortá-lo. Mas, para sua surpresa, a pessoa foi capaz de cortá-lo facilmente. Ele disse furiosamente para ela, enquanto exalava uma intenção assassina aterrorizante: "Como ousam vocês, meros ladrões de túmulos, tentar me profanar? Eu vou despedaçá-los." A capitã e Robert imediatamente adotaram uma posição defensiva, mas para sua surpresa, Sunja apareceu diante da pessoa com uma bandeja cheia de salsichas. Eles não podiam acreditar no que viam, mas, surpreendentemente, a raiva da pessoa diminuiu, e ela estava devorando as salsichas agressivamente. Todos ficaram observando enquanto ele comia. A capitã então perguntou a Sunja como ele teve essa ideia. Sunja respondeu que ele estava faminto há muito tempo. Então a melhor coisa para uma besta faminta é salsicha. Algumas horas depois, a capitã explicou tudo para a pessoa. Disseram à pessoa que não eram ladrões de túmulos, mas caçadores de recompensas que o acordaram acidentalmente. E agora este é o mundo 2000 anos depois de seu tempo. Os humanos, depois de se destruírem mutuamente sem parar, destruíram o mundo e decidiram viver nos céus, embora as coisas tenham se estabilizado desde então, e decidiram não permitir nenhuma arma, incluindo armas nucleares, permitindo apenas artes marciais. A pessoa ficou surpresa, pois não tinha ideia do que era uma arma nuclear. Então perguntou a ela como essa era atual é chamada. Ela respondeu: "Este é o ano 1105 do calendário galáctico. Isso significa que todos vocês vivem no céu?" A capitã respondeu que sim. Ela disse à pessoa que ele tem muita sorte, pois acordou depois de 2000 anos, e deveria estar imensamente grato. A pessoa explodiu de raiva. Disse a ela para falar respeitosamente, pois ele não é alguém com quem ela deveria falar de qualquer maneira. Perguntou furiosamente se ela deseja morrer, já que ladrões de túmulos de terceira categoria como eles ousaram enganá-lo. Mas todos apontaram os dedos ao mesmo tempo, mostrando-lhe como ela fora. A pessoa olhou para fora e não podia acreditar em seus olhos. A capitã então disse a ele que o lugar lá fora era onde ele vivia, mas agora está totalmente arruinado. Ela então deu um tapinha na cabeça dele, dizendo: "Agora que você viu, você acredita?" Mas a pessoa respondeu, enquanto exalava sua intenção assassina: "Mesmo que eu queira acreditar, eu não posso, já que não há como acreditar que a terra onde estou de pé é redonda." A capitã ficou bastante decepcionada com o quão impressionantemente ignorante ele é. De repente, Robert sentiu um cheiro horrível, e estava vindo do corpo da pessoa. A capitã fechou o nariz, disse a ele que aprenderia o resto depois, mas primeiro ele deveria tomar um banho. Talvez cortar o cabelo no processo, já que ficariam juntos por um tempo. A pessoa não fazia ideia do que ela queria dizer com banho, então ela disse a ele para tomar seu banho. E assim, horas se passaram. Todos estavam de pé em frente à porta, esperando a pessoa sair do banho. Robert disse à capitã que ela deveria ter deixado o cabelo dele como estava, já que estava com medo de que algo mumificado saísse de dentro. Mas para sua surpresa, a pessoa era ninguém menos que um cara bonito com músculos definidos. Ele saiu enquanto secava o cabelo, então perguntou a ele se havia mais daquilo que ele comeu antes. Mas eles não conseguiram responder por um momento, pois ainda estavam incrédulos. A capitã disse: "Quem é você?" Algumas horas depois, eles navegavam com sua nave pela Via Láctea.
O cara, que é nosso protagonista, estava mesmerizado pela vista à sua frente, pois não parecia nada com o céu, embora ele já tivesse lamentado sobre a estreiteza do mundo. Ele nunca esperava que fosse vasto e estranho. A capitã então beliscou sua bochecha. Disse a ele: "Quantos anos você tem? Só para você saber, a idade de hibernação não conta." Alguns minutos depois, um aglomerado de estrelas na Via Láctea chamado Pés, dentro de uma taverna espacial chamada Wild Crane, nosso protagonista estava comendo salsichas agressivamente. Robert não podia acreditar que um humano fosse capaz de comer tanto. Sunja disse a ele que ele realmente ficou 2000 anos sem comer. Robert disse: "Então ele tem que comer 2000 anos de comida?" Sunja respondeu, julgando pelo jeito que ele está comendo. "Pode ser esse o caso." E assim nosso protagonista terminou de comer suas salsichas. Ao mesmo tempo, em outra cena, a capitã foi encontrar o estalajadeiro do Wild Crane, popularmente conhecido como Wang, o 18º. Ela disse a ele que está procurando um corretor. Eles devem ser ricos e duros, porque o que ela está prestes a vender é extremamente caro, e Wang fumava seu cachimbo e perguntou quanto valioso deveria ser para ela estar tão aflita. Ela respondeu: "Quanto valeria uma coleção completa de manuscritos de artes marciais de 2000 anos, se todos fossem originais e de nível S?" Wang ficou surpreso com o que ela disse, e alguns minutos depois, quando ela saiu da sala, houve silêncio por um momento. Um dos guardas de Wang perguntou se o que ela disse era real. Se fosse o caso, originais de nível S de 2000 anos seriam incrivelmente valiosos, mas Wang disse que não valiam 0 créditos. Porque, se existissem, apenas um livro sozinho poderia comprar um planeta e mais. E, no entanto, uma caçadora de recompensas de nível médio como ela afirmava ter encontrado um monte deles. Ele considerou o que ela disse um absurdo, então mandou seu guarda expulsá-los. A capitã chegou à mesa de seu cruzeiro e perguntou a Robert onde Sunia tinha ido. Robert respondeu que ela foi comprar suprimentos. "Desculpa, pessoal, venho chamando Sunia de homem em vez de mulher. Só percebi agora ao revisar." Robert perguntou à capitã se a negociação foi bem sucedida, e ela respondeu animada que sim, que ele entraria em contato assim que encontrasse um comprador. Ela olhou para o protagonista, surpresa ao ver que ele comeu toda aquela comida sozinho. Robert comentou que, por sorte, ele acabou de parar. A capitã nem sabia como se expressar, porque, se não fosse pelo dinheiro, ela já teria abandonado ele. De repente, a porta se abriu, e algumas pessoas vestidas de roxo e preto entraram com uma aparência majestosa e misteriosa. A capitã ficou surpresa ao vê-los, pois eram pessoas da seita do demônio celestial. O grandalhão olhou ao redor com algo parecido com um scanner em um de seus olhos, procurando por alguém. A capitã e Robert observavam discretamente, já que o grandalhão era o líder do Esquadrão Lobo Vermelho, e seu nome era Sun Yanvil. Robert ficou surpreso ao ver o Esquadrão Lobo Vermelho, pois eles são os inspetores da seita do demônio, mas não fazia ideia de por que estavam ali. A capitã disse a ele que eles se especializam em rastreamento, então provavelmente estavam perseguindo alguém, e o aconselhou a não fazer contato visual, pois seria irritante. O protagonista perguntou à capitã se a seita do demônio de que ela estava falando era possivelmente a seita do demônio celestial. Ela respondeu casualmente, perguntando como ele conhecia a seita do demônio celestial, se estava dormindo há 2000 anos, ou se a seita do demônio celestial já existia naquela época, mas ele não respondeu. O protagonista ficou bastante surpreso por as pessoas não estarem fugindo, pois, se fossem realmente membros da seita do demônio, as pessoas deveriam estar fugindo em pânico. Mas a capitã lhe disse que não havia motivo para fugir, já que, embora a seita do demônio celestial tivesse suas excentricidades, eles ainda se orgulhavam de ser a seita ortodoxa mais importante de todo o universo, e realmente eram os melhores. O protagonista estava incrédulo ao saber que a seita do demônio celestial agora era uma seita ortodoxa. Ele ficou bastante feliz, pois seu sonho, que sempre parecia tão distante e vazio, finalmente se realizou. Viu e estava olhando ao redor da taverna, em busca de alguém. Algumas pessoas os observavam com confiança, enquanto outras escondiam seus rostos. Viu então se aproximou de um homem que estava escondendo o rosto e ordenou que ele olhasse para cima. O homem olhou para cima conforme instruído, e seus detalhes apareceram no scanner de Viu. O homem era um macho com uma energia interna de 52,7 graus Celsius, possuía uma arte marcial de 5 estrelas chamada Blackbeard e era procurado por acusações de roubo e agressão, sendo classificado como um criminoso de nível 2.
Viu disse ao homem que hoje era seu dia de sorte, já que ele não era o alvo deles, mas que deveria ir à aliança marcial e se entregar, pois ainda era um criminoso. Caso contrário, enfrentaria as consequências. Mas algo inesperado aconteceu, que ele mesmo não conseguia acreditar. O protagonista estava acariciando sua cabeça. Ele estava feliz, já que o sonho aparentemente impossível dele se tornou realidade pelas gerações mais jovens. Essa ação surpreendeu a todos. Ninguém na taverna acreditava que tal coisa estava acontecendo diante de seus olhos. O protagonista considerou admirável o feito da geração mais jovem. Ele abraçou a cabeça do homem, dizendo quanto sofrimento esses jovens deviam ter passado para alcançar tal estatura. Viu estava segurando sua raiva e então perguntou às pessoas na taverna se aquele jovem tinha problemas de inteligência. Robert deu um passo à frente, gaguejando, e disse a Viu que ele não tinha problemas de inteligência, apenas habilidades sociais um pouco deficientes. Viu então disse ao protagonista: hoje também é seu dia de sorte, porque, se eu tivesse sentido um pouco de energia marcial em seu corpo, você já teria sido despedaçado. Ele então tentou tirar a mão do protagonista de sua cabeça, mas ela não se mexeu. Viu não tinha ideia do que estava acontecendo, já que o protagonista não se movia, não importava o quanto ele tentasse forçá-lo. Nem Robert nem a capitã sabiam o que estava acontecendo. Viu percebeu que não conseguiria usar apenas força bruta para afastá-lo, então ativou sua energia, seu sistema de condução de energia interna, ativando a arte do demônio lobo de sangue ao nível máximo. Ele então disse furiosamente ao protagonista, enquanto exalava uma quantidade aterrorizante de energia mágica, para parar de brincar. Todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo, até seus subordinados. O protagonista voltou rapidamente para onde estavam a capitã e Robert, completamente ileso pelo surto de poder de Viu. Mesmo Viu não podia acreditar no que via. A capitã comentou que parecia que Viu não estava em boa forma. Viu então perguntou ao protagonista sua identidade. Ele não acreditava que ainda estava vivo, já que claramente tinha a intenção de matá-lo instantaneamente com seu surto de poder. Para sua surpresa, quando tentou extrair os detalhes do protagonista, percebeu que tudo sobre ele estava não confirmado: gênero, energia interna e artes marciais carregadas. Era como se seu banco de dados não estivesse registrado no sistema. Viu não podia acreditar que um ser puramente natural, sem nenhuma energia interna, ainda estava vivo depois de receber um ataque seu. O protagonista disse a ele: parece que você acabou de usar a arte demoníaca do lobo de sangue. É uma das artes marciais de nível inferior entre as artes de cultivo corporal da seita do demônio celestial, mas ainda é admirável que tenha sido transmitida até agora. No entanto, é uma pena que sua energia interna e chi não estejam em harmonia, já que parece que o método de treinamento está falho. Mas conhecê-lo hoje é a oportunidade de uma vida, então deixe-me corrigir isso pessoalmente para você. Ele então deu um passo à frente, mas, ao contrário de outros homens que imediatamente se ajoelhariam para bajular o protagonista ao perceber que suas deduções estavam corretas, Viu o chamou de lunático. Viu ativou sua energia com o objetivo de matá-lo, mas, ao tentar usar sua primeira técnica, a garra do lobo vermelho, o protagonista desviou sem sequer dar um passo. Viu lançou vários golpes, mas todos foram em vão, pois não conseguiu nem tocar nas roupas do protagonista. Enquanto Weil tentou atacar novamente, nosso protagonista agarrou sua cabeça e a bateu no chão, dizendo para ele parar com suas tolices, pois suas habilidades eram grosseiras. Todos na pousada ficaram incrédulos, ninguém conseguia acreditar no que viam. Nosso protagonista então disse a Weil que, embora ele tivesse aprendido a técnica corretamente, ele a aprendeu sem compreendê-la. Explicou que as verdadeiras artes marciais não se tratam apenas de imitar, mas de adaptá-las e torná-las suas. Em seguida, disse para ele se levantar se tivesse entendido, mas não houve resposta. Como ele poderia se levantar depois de ter a cabeça batida com tanta força no chão? Os subordinados de Weil também estavam incrédulos, mas todos correram para derrubá-lo, já que ousou tocar no líder do pelotão. O que aconteceu a seguir foi bastante brutal. Algumas horas depois, no Distrito 32 da seita do Demônio Celestial, a cena brutal que aconteceu na pousada foi reexibida. Foi realmente chocante, até o comandante do Distrito 32 da seita do Demônio Celestial não conseguia acreditar no que via. Weil foi nocauteado, junto com seus subordinados. O comandante da seita do Demônio Celestial, Distrito 32, cujo nome é John Hack,
considerou o ocorrido inacreditável ao ver o que aconteceu através da câmera da pousada. O homem que veio fazer o relatório informou que, felizmente, Weil e seu pelotão apenas sofreram contusões graves, mas suas vidas não estavam em perigo. No entanto, Hack não considerou isso um evento afortunado, pois eles perderam miseravelmente a luta contra um simples desconhecido. O homem que veio fazer o relatório é um ancião sênior do Distrito 32, cujo nome é Joe Shanro. Hack disse a Shanro: é verdade que ele não está registrado no banco de dados da Aliança Marcial. Shanro respondeu: sim, no entanto, seus companheiros estão registrados. Eles são um grupo de caçadores de recompensas conhecidos como Civil, que principalmente caçam criminosos de classe B ou inferior. O líder da equipe é uma pessoa chamada Sun Yang, também conhecida como o Diabo Ardente. Ela é uma famosa caçadora de recompensas, atuando tanto no mundo ortodoxo quanto no não ortodoxo. Após o incidente, eles deixaram a pousada Wild Crane, mas ainda podem ser rastreados. Shanro então perguntou ao comandante se eles deveriam enviar uma equipe de perseguição, mas o comandante respondeu que cuidaria disso pessoalmente. O comandante avançou e pressionou o botão verde à sua frente. Uma tela exibiu alguém, que disse ao comandante: faz um tempo, há algum pedido que você tenha para nosso grupo Greenwood? Algum tempo depois, a capitã e sua equipe estavam pilotando sua nave pela Via Láctea. Nosso protagonista estava segurando uma faca e um garfo enquanto aguardava sua refeição. Ao mesmo tempo, a capitã e Robert estavam em pé, observando. Robert disse à capitã: seja honesta, você está tão assustada quanto eu agora. Mas a capitã não fazia ideia do que ele estava falando. Robert explicou que era surpreendente o quão forte nosso protagonista era, já que ele foi capaz de derrubar Weil e o pelotão do Lobo Vermelho com um golpe, apesar de serem artistas marciais de classe A. A capitã, orgulhosamente, disse que também poderia vencer se lutasse seriamente com eles, embora estivessem no nível mais baixo da classe A. Robert acrescentou, dizendo que ele poderia ao menos arranhá-los um pouco se arriscasse sua vida, mas nosso protagonista os afastou como se fossem moscas. A capitã então se aproximou de nosso protagonista, bateu a mão na mesa e disse que eles precisavam conversar. Mas nosso protagonista a olhou seriamente e respondeu que só falaria se houvesse comida. Ela se sentou, cruzou as pernas e insistiu que eles deveriam conversar antes da refeição. Em seguida, perguntou: qual é o seu nome? Robert sugeriu que ela usasse honoríficos primeiro, mas a capitã não o ouviu. Ela repetiu: você está surdo? Qual é o seu nome? Mas não obteve resposta.